Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura de energia para nossa semana. Hoje é domingo, né? Então vamos ver o que vai sair aqui. Vou separar em 3 montinhos de relacionamento, trabalho e finanças. Já volto com as opções, cartas e os objetos para vocês escolherem. Vou tirar uma carta aqui para cada grupinho e depois vou mostrar as opções. Vamos ver o que vai sair daqui. Para cada um dos montinhos, vou separar em 3 montinhos: relacionamento, trabalho e finanças. Cartinha aqui para relacionamentos. Sai a carta da criança cósmica. Vou botar aqui com esse cogumelozinho. Segunda carta para trabalho, fluir. Trabalho, fluir. Vou deixar aqui com esse bloquinho de estrela. E a terceira carta para finanças, voo sobre finanças. Objeto desse carrinho aqui. Aí você fica à vontade se você quiser ver as 3 opções. Vou começar com relacionamento. Relacionamento. Trabalho. Desculpa. Bolequinha azul, né? Trabalho e finanças. Tá bom? Eu vou separar aqui os grupinhos. Eu vou começar com quem pediu de relacionamento, tá? Essa criança cósmica aqui me vem uma energia sempre desse pedido, né, que a gente faz ao universo sobre uma relação que seja bacana, sobre uma relação que seja leve, algo que eu possa pedir à espiritualidade, né, que me seja atendida, né, que o universo de alguma forma, na sua perfeição, no seu equilíbrio, né, me ajude a esbarrar com alguém que esteja na mesma sintonia que eu, na mesma vibe, né, que esteja passando, vamos dizer assim, pela mesma série da vida. E que mesmo que não esteja 100%, porque eu também não estou, mas que eu possa encontrar com essa pessoa, que eu possa entender que essa pessoa tá ali naquele momento para mim, para que eu possa construir uma relação, né, com ela e que a gente esteja falando a mesma língua, né? Vamos ver aqui o que vai reservar pra gente. Vou começar aqui com 3 cartinhas do tarô do Osho, para ver o que sai aqui pra gente sobre relacionamento. O que sai aqui para os relacionamentos, para quem buscou esse primeiro grupo do objeto do cogumelo. O que sai aqui sobre relacionamento, para quem quer saber, que escolheu o grupinho número 1. Vou tirar 3 cartas. A carta do compartilhar, a carta do adiamento e a carta da coragem. Essas cartas falam aqui para mim sobre alguém, e aí você adapta, né? Faça adaptação, se é você ou se é a pessoa com a qual você está lidando, que está adiando, né? Adiando um encontro, adiando uma vida colorida. Você percebe que dentro desse quadro amarelo existe uma vida toda colorida, como se fosse aquilo que ela sonha. Mas o que ela está vivendo na prática é essa parte cinza, onde não tem cor, né? O cabelo dela também não tem cor. Então aqui é uma vida que está cinza, é uma vida que está sem graça, né? E aí essa pessoa está evitando nesse momento de compartilhar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, né, que as pessoas às vezes vivem numa escassez mais financeira, mas existe também a escassez emocional, aquela que a pessoa está tão acostumada a viver no mundo dela que ela sequer lembra como é o compartilhar. E aí ela prefere ficar naquele mundo cinza, sem cor, sem graça, de achar que a vida é simplesmente trabalhar, pagar as contas, acordar e dormir. E ela deixa de viver
né, a coisa boa da vida. E às vezes muito disso parte do sentido de a pessoa ter relações, né, o caso de ela ter tido no passado relações ruins, relações que talvez tenham a machucado de alguma forma. Isso faz com que a pessoa se feche, né? Faz com que a pessoa evite, achando que o compartilhar, que o amor, que a parceria que traz dor. O que na verdade traz dor é quando a gente, de alguma forma, ainda desequilibrado, ainda atuante na nossa ferida, atrai alguém com a mesma ferida que a minha, ou uma ferida complementar, que é o que mais acontece. E aí, em vez de eu me relacionar na luz, eu me relaciono com a sombra, né? A gente é tóxico um com o outro, inseguro, controlador, né? Não permite a pessoa a ter uma vida que ela queira, porque tudo tem que ser do meu jeito. Então, quando eu falo, né, dos meus medos, das minhas inseguranças, é assim que eu me relaciono. E muito daquilo que a gente acaba atraindo tem a ver com essa ferida que eu carrego internamente. E aí eu acho que o problema está no compartilhar, mas na verdade o problema está no eu não me curar. Eu passar de relação para relação sem entender o que de fato era meu e que estava nas minhas mãos melhorar, ou o que era do outro. E aí eu acho que todo amor machuca. E na verdade os amores que machucam são aqueles que de alguma forma estão condizentes com a minha ferida. E aí eu deixo de compartilhar, porque eu acho que o problema está ali. E aí quando eu deixo de compartilhar, minha vida fica assim, sem graça, cinza, porque o crescimento da gente tá nesse espelhamento com o outro, tá nessa troca de vida, né, de energia, de experiências. A riqueza da vida tá nesses momentos de interação. E mesmo quando a interação é de dor, quando a gente fala assim, poxa, eu tenho que me relacionar com alguém no trabalho, mas essa pessoa me traz muito aprendizado, mas é doloroso. Sim, mas você cresce a partir daquilo ali. Agora, se a gente, eu acredito muito que se a gente estiver fazendo a nossa parte, aquilo que me cabe, porque não me cabe consertar o mundo, me cabe tomar conta da minha própria vida, eu entender onde eu posso melhorar a relação que eu tenho, a forma que eu estou trocando, para então começar a entender que parte dessas coisas que eu atraio tem a ver comigo. Porque imagina, se eu estou bem comigo mesma, né? E isso, volto a dizer, não é estar perfeito. Ninguém, eu acho que enquanto a gente está aqui nesse plano, a gente se considera perfeito. A gente está aqui porque a gente precisa, né, ajustar alguns padrões, né? Como se fosse lapidar um diamante, né? Eu tô aqui e aí uma hora que eu vou me percebendo melhor, mais equilibrado, que coloco limites, que cuido de mim mesma, mesmo que chegue alguém que não esteja condizente com a minha energia, essa pessoa não permanece. Porque qualquer motivo, qualquer exemplo que essa pessoa fizer que eu me sinta manipulada, eu não vou ficar naquela relação porque agora eu tô de boa. Então não tem como a pessoa me manipular. Eu não sou mais insegura, eu não tenho mais medo de perder. Eu sei dos meus valores. Então quando você está equilibrado em si, mesmo que alguém, entre aspas, torto chegue, essa pessoa não fica. E aí é necessário uma coragem muito grande para eu fazendo as minhas curas e de entender que parte daquilo que eu estou vivendo, mesmo que me machuque, tem a ver com as minhas feridas. E tem que haver muita coragem de eu não só trabalhar em mim as minhas questões de cura, mas de eu aceitar o amor quando ele chegar. Imagina uma pessoa que se relaciona a partir das suas dores, quando chega alguém equilibrado que quer cuidar de você, que quer te amar de forma recíproca, dando e recebendo, né, naquele equilíbrio de reconhecer quando erra, ou de saber conversar quando algo não vai bem em vez de brigar. Essa pessoa que vem de um ambiente de briga e de desalinho, quando essa pessoa equilibrada chega, eu preciso coragem para viver essa relação. Porque na verdade eu não conheço isso como amor. E aí a forma que eu me relaciono é de uma forma doentia. E aí imagina, se eu faço isso e alguém vem querer me dar amor, eu não vou conseguir aceitar. Porque eu nem reconheço essa forma de cuidar do outro como amor, né? E aí existem várias situações, né? A pessoa acha que aquela relação é uma relação morna. A pessoa acha que tem alguma coisa de errada com o outro, que o outro está enganando, a pessoa não pode ser tão boa assim. Isso tudo, para mim, é negligência que a gente tem em se cuidar, em processar e digerir essas relações que terminam, né? Me dando tempo para avaliar o que dali estava condizente comigo, o que dali de alguma forma eu fui permissiva. E aí quando eu faço todo esse enfrentamento, eu preciso de coragem, porque sair
do papel de vítima, sabendo que parte daquilo que me aconteceu, que me machucou, tem a ver comigo, ou com uma ação, ou com a minha permissão, requer coragem. E aí, se eu não tenho essa coragem, o que eu faço nessa vida cinza? Nessa vida que as pessoas não se doam, que as pessoas são egoístas, né? Que as pessoas são tóxicas. Eu vivo nesse mundo achando que o mundo é assim, achando que as relações são assim. E aí, como é que eu vou me abrir para o novo se eu acho que todo mundo é igual? Então aqui vem uma mensagem muito grande da necessidade de se curar, de você digerir o que é seu e o que é do outro, para seguir para frente no futuro, entendendo que não são as relações que fazem machucar, são as pessoas machucadas. E uma vez que eu faço a minha parte, porque só cabe a mim fazer a minha parte, e eu vou me curando, eu consigo então compartilhar. Olha essa pessoa aqui, essa pessoa parece uma pessoa abundante, feliz, em paz. Ela tem tanto que ela quer até doar. E aí você imagina, como é que uma pessoa que não se ama não pode doar amor? Ela não pode amar ninguém porque ela nem sabe o que é isso, ela não se dá. Ela se machuca, se fere, é permissiva, não dá limites, ela se machuca. Então o que ela tem para oferecer? Nada. Dor, né? E aí ela vai cobrar do outro, ela vai exercer controle, ela vai ser ciumenta, insegura, é tudo de ruim. E aí quando eu entendo e faço as minhas curas, o meu compartilhar é mais equilibrado, porque eu dou, mas eu sei que eu vou receber. E isso não é egoísmo. Caridade é quando eu ofereço o meu trabalho para alguém que não pode. E aí eu só estou doando. Relacionamento não é caridade, relacionamento é troca, onde eu dou e também recebo. Se eu estou ali regando uma plantinha, quem é que vai regar a plantinha que eu sou? Como é que eu vou ter essa troca se eu só acho que eu dou para o outro? Diferente do amor de um filho, que eu tenho que ter o cuidado, e mesmo que ele não me peça, eu estou ali cuidando, porque ele é imaturo ainda. Cabe ao adulto fazer, ter esse cuidado, essa atenção, esse olhar. Mas quando é uma relação entre adultos de amor, tem que ter uma troca. E isso não é caridade. Caridade é uma coisa que não tem retorno. Eu vou ali fazer um trabalho, às vezes voluntário, para doar o meu tempo, a minha comida, o meu dinheiro, seja lá o que você estiver doando, para alguém que não tem. Mas isso não se trata de uma relação. E a gente tem que separar muito bem isso, né? Vamos ver aqui o que vai sair. Eu vou tirar 4 cartas desse tarô Diário de uma Bruxa. E a gente vai ver o que vai sair. Se precisar, eu trouxe outro tarô para clarificar. Trouxe Lenormand. E no final aqui, se tiver a ver com a leitura, eu trouxe as letrinhas para quem gosta. E vou tirar 3 mensagens dessas figurinhas do álbum Amaré, para ver o que essa pessoa falaria para você, o que essa pessoa pensa. Mas vamos ver se tem a ver, né? Ver o que o tarô Diário de uma Bruxa vai sair aqui. Vou tirar 4 cartas. 9 de espadas. A carta do eremita. Cinco de copas. Ás de copas. No fundo do deck, o pajem de paus. Aqui me vem uma energia de que existiu inicialmente uma fase eremita, uma fase de silêncio, uma fase que você ou essa pessoa que você está se relacionando teve de silenciar o barulho do mundo, de se ouvir mais, de entender qual direção ele ia no caminho, o que ele desejava de fato manifestar, o que ele precisava cortar da vida. Tudo isso é visto no silêncio, né? É visto nesse momento que eu me interiorizo, que eu percebo que lá fora existem muitas opiniões, existem muitas possibilidades, mas existe muito barulho que não é meu. E esse barulho acaba confundindo a gente na nossa jornada. E aí quando eu entendo que era necessário, né, você se olhar aqui, né, você entender que algumas coisas se foram, né, de você às vezes se permitir ficar naquele momento de se lamentar pelo que não aconteceu, também faz parte dessa cura. Se eu não deixo doer,
Como é que eu vou saber qual é o caminho daquilo que me machuca ainda? Então, quando eu permito eu me jogar nas minhas emoções, entendendo que cada emoção dessa, cada entendimento dessas relações que acabaram, de olhar para cada uma delas, sabendo onde estava, né, a parte que eu tinha que curar em mim, a parte que eu precisava transformar, porque se uma relação é feita de duas pessoas, eu acredito muito que parte dessa relação é minha e parte do outro. E não me cabe controlar o que o outro faz, mas cabe eu pensar dentro da minha forma de me entregar, da forma de me doar, o que eu poderia ter feito diferente, melhor. Essa carta me fala da necessidade de você trabalhar a questão dessa perda, porque parte dessa dor é muito apego. A gente começou falando sobre feridas emocionais e o quanto essas feridas, elas acabam falando sobre aquilo que eu ofereço, aquilo que eu sou numa relação. Se eu sou muito apegada aqui com aquilo que não aconteceu, com aquilo que ruiu, como é que eu vou estar aberta ao novo? Então entenda, isso tudo que acontece, isso tudo que é feito por mim, né? Parte dessas taças, dessas copas derramadas, fui eu que permiti. Ou sendo passiva, ou sendo ativa, né? Em atitudes e ações que não eram tão legais. Né? Às vezes a gente não é tão legal, o outro rompe com a gente. Às vezes o outro rompe com a gente porque a gente é fraco e é permissivo. Então aqui é avaliar cada uma do porquê dessas taças, né, derramadas, o porquê do fim dessas relações, onde estava a minha contribuição, a minha parcela de contribuição para esse fim. E se às vezes analisar que eu não tive parcela, o outro simplesmente escolheu ficar com alguém que manipulasse, porque eu não permiti. Existe isso também. Então aqui, de analisar essa questão, não simplesmente triste e arrependida porque aconteceu, mas entendendo o motivo dessa tristeza. Porque se as relações elas foram e terminaram, por que a gente olha tanto para o passado em vez de estar olhando para frente? Por que eu fico me lamentando ali, em vez de estar olhando para aquilo novo que já está chegando? Porque cada despedida significa uma chegada. E não de eu estar pensando já na minha próxima relação, mas de eu estar entendendo que esse fim foi necessário, porque a coisa não estava funcionando. E aí quando eu deixo de chorar por essa situação que acabou, que se foi, olha o banquete que está aqui, ó, na mesa servido para ela. E ela não quer saber, inclusive, 2 copas estão em pé, mas ela está olhando para as que estão caídas aqui. E aí aqui a gente pode estar falando de 3 relacionamentos que foram importantes na sua vida, que talvez tenham deixado você muito tempo derrubada, sem ver o banquete que estava diante de você, né? Por conta desse apego do que se foi. E aí, aqui a carta 9 de espadas, ela tá aqui lamentando, ela tá aqui sentada na cama, né? Essa carta fala muito sobre uma culpa, de você viver pensando o que eu fiz para ser deixada. O que eu possa ter feito que pode ter contribuído para aquele fim daquela relação? Isso pouco importa. Isso importa para uma análise minha interna de entender onde eu posso melhorar. Mas me sentir culpada? Não, eu fiz aquilo que era possível com aquela maturidade que eu tinha na época que eu vivia aquelas relações. Eu preciso entender que a culpa por aquilo que eu poderia ter feito não coube naquele momento. E eu não posso voltar ao passado. E toda vez que eu fico chorando e lamentando, né, o que ficou para trás, aqui ela tem as espadas na parede, mas ela tem um passarinho aqui querendo voar, como se estivesse mostrando para ela que tem saída desse lugar aqui que traz tormento e angústia. Mas ela não está vendo. Ela está aqui olhando para o chão, para várias folhas que estão rasgadas no livro, ou seja, informações que ela teve sobre o porquê de as coisas estarem destruídas assim. Mas ela não consegue sair daqui. E isso se passou muito tempo. E aí, o que você não está vendo, né, que é a carta aqui, página de paus, ele está aqui com essa, vamos dizer assim, não é vassoura, né? Ele está aqui com essa trouxa, isso que eu quero dizer, essa trouxinha, que ele está indo na direção de algo, de uma descoberta, né, de uma forma até impulsiva, com grande entusiasmo, porque ele entendeu que parte dessas perdas foi necessária para você se transformar em quem você era. Só que isso está no fundo do deck, você não consegue ver.
nessa pessoa entusiasmada que está te esperando para você, é uma energia pronta para você acessar. De que um novo algo começa vamos dizer assim, a acender aquela luzinha, como se fosse uma pequena energia ali, né? De uma coisa que você vai a caminho do desconhecido com entusiasmo. Só que imagina para você, né, desbravar esse novo caminho, como é que você vai assim derrotada como você tá aqui? Essas duas cartas, olha. Ela tá aqui, ó. Derrotada, né? Caída. Por quê? Porque ela não entendeu, né, que toda essa transformação que ela fez, esse silêncio, né, que foi necessário durante esse momento, aqui tem a carta até da comemoração embaixo aqui, né? Só que aqui, isso está no fundo do deck, né? Esse grande entusiasmo que é uma energia que está disponível. Por quê? Porque o Ás de Copas fala de um início. Esse Ás de Copas fala de algo que se inicia, que vai trazer muito sentimento, que é algo emocional. Ás de Copas fala sobre um novo amor também, alguma bênção, né? Então, como aqui a gente está falando de relacionamento, é algo no amor que está pronto a se manifestar. E aqui, ó, abrindo um caminho para você pegar esse entusiasmo desse pajem e seguir por esse novo caminho, né? Com impulsividade, sim, como um louco que se joga numa nova jornada, né? Por quê? Porque isso é o que está disponível no seu caminho, mas você não está vendo, porque isso aqui é o que está no fundo do deck, ou seja, a energia que você não consegue acessar, que um novo caminho se abre para que você, de alguma forma, se jogue nele, né? Que seja com impulsividade, mas que você tenha entusiasmo nesse início dessa caminhada, porque o que está para chegar para você é algo novo no amor. Alguma coisa que, inclusive, foi manifestada por você. Como? Através dessa cura. Aqui ela está com esse fogo que transmuta essa energia, né? Que transforma tudo que não estava legal. É como se ela, ao mesmo tempo que ela estivesse ali de olhos fechados, refletindo, ali nesse fogo tivesse, né, de uma forma transformando toda aquela energia que já foi de dor, que foi de perda e de escassez, né? De você se achar culpada por alguma coisa, mas que foi necessário porque a mente e a maturidade que você tinha nessa época foi o que era possível doar, né? Aqui tem uns balões, aqui, ó. Nunca tinha visto essas bexigas aqui, como se aqui tivesse enfeitado para uma festa. E ela tá ali, no chão, chorando. Inclusive, sem acessar essa água que fala sobre as emoções. Ou seja, só na parte seca. Como se o que tivesse restado. E aí, quando você fica chorando, como é que você vai ver esse novo início no amor que pode começar se você está ali chorando, né? O que acabou, que você não tem culpa. Eles falam assim, poxa, mas foi eu que colaborei, porque a gente vai amadurecendo. E você, para ser quem você é hoje, você precisou estar lá no início, começando a caminhada, como um jovem que não sabe nada da vida, que tem pouca maturidade, que está aprendendo. Então, como é que você teria discernimento naquele momento? Então, parte desse perdão, desse silêncio que você alcança, você tem que se perdoar e transmutar nesse fogo essa energia de culpa. Porque na época você doou o que era possível. E aí, por conta dessa cura, dessa transmutação, você agora manifesta um novo início no amor. Algo bom, é que ela está de olhos fechados, a taça dela está derramando. É alguma coisa abundante demais que está vindo para sua, né, para sua direção. Se é que já não chegou. A taça está aqui, caída. E aí o gatinho está aqui, como se estivesse bebendo uma aguinha aqui. Ou seja, desse solo está até, né, vamos dizer assim, ele é úmido, né, ele não é seco. E ele está bebendo uma aguinha aqui. E Mar está aqui, ou seja, você ainda consegue ouvir sua intuição que algo está se aproximando, algo está chegando agora. Por quê? Porque você fez essas curas, né? Você talvez tenha se guiado muito pelo universo, pelas estrelas, fazendo seus pedidos, manifestando. Aqui parece que ela está dançando, né? A luz da lua ali, ela está como se fosse um ritualístico também, né? Aqui me parecem essas duas cartas de ritual, tanto do fogo quanto de você olhar para o universo, para o céu e pedir que de alguma forma você fosse auxiliado, né? Eu vou tirar aqui 4 cartas do Lenormand. Eu quero clarificar essas cartas que já estão aqui. E a primeira carta para clarificar 9 de espadas. Essa é a carta dos trevos. Aqui me fala
que esse 9 de espada, ou seja, esse momento de você sentir arrependida, né, de alguma forma sentir essa perda, né, porque o 9 de espadas fala sobre até uma certa ansiedade, certa insônia, que ela está sentada na beira da cama como se não tivesse conseguido dormir. Só que esse fim, esses momentos sozinho vai te trazer sorte, porque talvez essas pessoas que tenham saído do seu caminho, essas preocupações que te causam angústia, você vai ver que vão se transformar. Elas vão, na verdade, foram livramentos que você teve. Tanto dessa sua versão que você estava aprendendo, dessa sua, vamos dizer assim, sua versão imatura, como das pessoas que você teve que perder, né? Você teve que abrir mão. E aí, por que essa insônia? Por que se preocupar? Confia. Confia que algo de sorte está surgindo no seu caminho, né? Então, clarificando essa carta, veio uma carta de sorte, ou seja, esse momento de insônia, essa angústia e ansiedade, isso vai passar. Agora você vai começar, né, uma nova jornada positiva, né, com mais sorte. Você vai sentir como se você tivesse sortudo. Clarificando aqui a carta do eremita, veio a carta da cobra. Esse silêncio que você entrou, você percebeu que parte dele era uma necessidade muito grande que você tinha de se transformar. De transformar essa sua visão de que você tinha que dar certo, você tinha que ter conseguido fazer com que essas relações durassem, não dependia só de você. Então aqui, um pedido que você modifique a sua energia com essa carta da cobra, se transformando, né? Como esse fogo já está fazendo, né? Que transforma essa madeira em fogo, né? Queimando aquilo ali, né? Que transforma aquela madeira ali, né? Para que ela tenha mais, esse fogo tenha mais poder, né? Que ele queime. Imagina, quando a gente vai colocando madeira, a gente vai aumentando a labareda. E aqui me parece que fazendo isso, eu estou reforçando, né? Esse poder que essa carta mostra, né? De transformar tudo isso. Quanto mais lenha na fogueira a gente coloca, a gente fala, né? Mas eu estou transmutando tudo que foi ruim. E aí, quando eu me transformo, nesse silêncio, eu entendo aquilo que cabia a mim, eu faço a transformação necessária, né? Eu entendo que parte daquilo que eu vivi, eu não tinha como levar aquilo nas costas, né? Uma relação que fala de duas pessoas. Porque eu preciso, então, transformar esse pensamento, essa crença de que eu tinha que levar, né, as coisas nas costas, que eu tinha que dar conta. Não, a gente tem que dar conta. Então, clarificando aqui a carta 5 de copas, a carta da âncora, né? O quanto essa sensação de te deixar apegada te mantinha presa, estagnada numa energia de que nada se movimentava. Como é que você veria esse banquete que está aqui em cima sendo servido para você se você estava chorando o que tinha derramado? Como você ia ver essa abundância aqui, disponível, quase uma comemoração, como se fosse uma festa e você sentada aqui no chão, chorando que não tinha dado certo, sem ver que uma nova possibilidade, um novo ciclo estava se abrindo. E isso te deixou o quê? Parado, estagnado, sem se movimentar. Talvez tenha passado aqui um tempo, né, com relação a isso. E a carta aqui para clarificar, a cartaz de copas. A carta dos lírios, né? Aquele amor que vai te trazer paz, aquele amor, aquele início que vai te trazer entendimento do porquê tudo aconteceu antes, de as coisas terem acontecido da forma que aconteceram, para que hoje você tivesse paz, para que fosse uma relação que te trouxesse tudo, além de paz, além de calma, né? Como se fosse algo trazido pela espiritualidade para a sua vida. Uma leitura muito bonita no sentido de transformação, só que aqui é necessário, né? Grande parte desse aprendizado foi entender a importância de você se transformar, de você trocar de pele, como essa cobra faz de tempos em tempos, né? Essa pele fica apertada para ela e ela cresceu, ela já não cabe mais ali. Então ela precisa fazer quase que um ritual, né, para mudar essa pele e ir para uma pele que vai ser maior, ou seja, que de alguma forma vai abraçar o corpo dela sem se sentir apertada. E isso que a gente faz às vezes em muitas relações. A gente fica em lugares apertados porque a gente acha que é aquilo que a gente merece. A gente merece abundância, o amor jorrando. Aqui, ó. A gente merece isso aqui, ó. Manifestação daquilo que a gente quer. De um amor lindo que transborda como essa taça cheia e derramando. É isso que eu vou manifestar quando eu estiver curada.
Então, uma energia que está totalmente disponível, né, para você, quando você levantar essa âncora, entender que não precisa mais chorar, porque no passado você deu o que era possível, o que a tua maturidade naquele momento, né, pedia, que você tinha para entregar. Eu vou tirar aqui como tem a ver, vamos ver se... Aqui não falou se era o amor do passado, né, se não era. Eu vou tirar algumas letrinhas, para quem tiver curiosidade, né. Tem aqui um saquinho com várias letrinhas, vou tirar uma aqui do meio. Tirar 3 letras. Saiu a letra O. A letra V. Tirar 4, tá? A letra A. E a letra K. Aqui pode ser nome, sobrenome, apelido, tá? Eu vou tirar aqui também 2 cartinhas do que essa pessoa poderia falar pra você, desse álbum de figurinhas Amaré. Cartinhas lindas com mensagens de amor. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou tirar uma cartinha aqui do meio. Uma figurinha, né? A cartinha, né? Figurinha aqui do meio. O que vai sair aqui? 2 cartinhas. Uma saiu a maré, ser o melhor marido para ela. Você é demais. E outra falando a maré, ter uma especial comemoração. Eles estão aqui comemorando. Feliz aniversário de casamento. Aqui saiu essa energia, né? A pessoa querendo ser seu marido. E uma energia de comemoração de casamento. Aqui a gente pode estar falando, me vieram 2 energias. Uma de que essa pessoa já pode ter tido um compromisso com você. E uma de uma pessoa que quer, né? Quer casar com você, né? Quer ter um status de marido, né? Então o desejo... Olha, tinha uma cartinha aqui caída. A maré, caminhar juntos pela vida. Tava aqui caída pertinho das cartas. Gente, eu desejo muito que esse amor pegue vocês, tome vocês, né? Que faça muito feliz, você sabendo que manifestou parte desse amor com a sua cura, né? Com esse seu silêncio, com essa fase eremita. E que tudo que tá chegando para você, você merece. Tenha coragem. Eu finalizo a leitura com essa carta. Tenha coragem de ser feliz. Tenha coragem de ser amado, de ser cuidado. De ter alguém que respeite você, que cuide, que queira, né, construir uma história ao seu lado, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Abraço, beijo em todos e até a próxima. Segundo grupinho, quem escolheu sobre trabalho, a cartinha bloquinho da estrela. Aqui esse rio, né, que flui. A energia que me vem com essa carta é uma energia que você precisa deixar todos esses desejos, né, de ser promovido, de ser reconhecido no trabalho, né, de que as pessoas saibam do seu valor. Deixe que isso flua. Faça a sua parte, entregue aquilo que é possível, né, que você sabe que diz respeito ao seu trabalho, mas entregue o resto ao universo, de modo que você precise deixar essa energia fluir, né, essa energia de controle, de quando você é promovido, quando você é observado, né, né, eles vão reconhecer o meu valor. Faça a sua parte e deixe fluir. Parte da nossa manifestação daquilo que a gente acredita, eu preciso confiar. Confiar é não fazer nada. Não, né, descansando, mas entendendo que a minha parte está em continuar a me dedicar ao trabalho, em continuar a pensar positivo, que as coisas vão acontecer para mim, mas deixar que o universo faça o resto. E esse é o deixar fluir. Não é não fazer nada e ficar deitado. Nenhuma promoção, nenhum reconhecimento vem quando você não faz nada. Mas no sentido de você fazer aquilo que te cabe e deixar o resto fluir. Porque assim como o rio, ele vai chegar ao seu destino, onde ele precisa chegar, né? E tudo aquilo que você plantar também vai alcançar. Só precisa se dar tempo. E esse tempo a gente trabalha se dedicando à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Não é pensando quando de fato isso vai acontecer, como se isso fosse algo que eu só pudesse ser feliz quando esse momento chegasse.
tá? Isso é uma crença de que, eu acredito muito, de alguém que não tenha fé. Parte desse trabalho é entender e trabalhar a minha fé, de entender que tudo que é meu chega até mim, né? E isso preciso deixar fluir essa energia. Eu faço a minha parte, aquela que vai me levar para esse sucesso, para esse reconhecimento que eu tanto quero e almejo, mas no sentido de o resto eu vou entregar e deixar que esse rio flua, siga, né, o que precisa seguir. Então, carta que abre aqui a leitura de quem escolheu grupo de trabalho. Bem isso, eu vou tirar 4 cartas agora do Tarô Diário de uma Bruxa. Vamos ver o que vai sair aqui mais. Mas aqui realmente pede para que você deixe fluir essa energia, porque a energia do controle não é uma energia de fé, de manifestação. É uma energia estagnada, né? Vamos ver o que vai sair para quem escolheu o grupinho de trabalho. Vou tirar 4 cartas. 7 de copas. 4 de espadas. Ás de copas. Essa carta saiu na leitura anterior sobre relacionamento. 5 de copas, também saiu a mesma carta para relacionamento. Pode ser que as leituras estejam interligadas, mesmo que aqui seja tema de trabalho, né? No fundo do deck, a carta 2 de paus. Então aqui, o que você não está conseguindo enxergar nessa carta 2 de paus é sobre uma necessidade de escolha, né? Sobre um planejamento que você precisa fazer, sobre algo, né? Vamos dizer assim, aqui você quer chegar a determinado lugar desse globo, ele está com o globo na mão, como se ele quisesse pensar qual destino seguir, né? Para onde eu vou daqui para frente, né? E essa escolha é o que você não está vendo, que essa energia pede que você faça uma escolha. Como é que eu vou saber o caminho? Como eu vou saber quais ferramentas eu devo usar? Quais pessoas vão seguir comigo nessa nova jornada se eu não sei meu caminho? Então, o primeiro passo para eu começar a me direcionar a algo é escolha. Aqui passa uma moto agora e vê essa energia, né? De você tomar a direção que você quer, do que você quer viver, né? O que você quer trabalhar, como você se vê daqui a 3, 5 anos, né? Então, aqui existe, ele tá com a varinha na mão e essa varinha tá saindo uma energia, ou seja, ele tá ali manifestando, quando ele determina que direção ir, o destino, ele tá parte manifestando isso aqui, usando a intuição, né? Usando essa energia do camaleão que parece aqui, né? De se camuflar em determinados momentos. Ele tem uma certa experiência, apesar de parecer um novo, né? Talvez uma experiência até espiritual. Você sentir, buscar sobre o lagarto, né? No significado espiritual, para ver se tem alguma mensagem a mais. Mas aqui me fala de ele saber ouvir a própria intuição para saber qual destino ele vai, para onde, né, ele tem que seguir agora. Vou deixar essa carta aqui para não tampar as outras. Então aqui, essa carta 7 de copas, ela fala sobre, de novo, né? Não só uma confusão ou alguma ilusão, mas também fala sobre escolhas. Aqui ela tá como se fosse uma mercearia escolhendo. E o trabalho, como a gente está falando de trabalho aqui, que ela escolhe, é o amor. É o trabalho que ela possa, de alguma forma, se sentir feliz ao executar, né? Se a gente passa 8 horas da nossa vida, do nosso dia, no trabalho, eu preciso, nessa fase da vida, que eu estou escolhendo o meu caminho aqui, como essa primeira carta que está no fundo do deck, eu preciso escolher aquele caminho que vai me trazer um conforto no coração. Com que eu vou trabalhar, né? Com que eu posso trabalhar que me traga esse contentamento emocional também, além do dinheiro para pagar as contas, que é necessário nesse mundo. A gente está aqui fazendo uma leitura, né, das energias do tarô, mas entendendo o que está disponível para mim aqui no mundo real. E aqui eu preciso pagar as minhas contas, né? Dinheiro significa conforto, significa segurança para mim e para minha família. Então, mas, poxa, que legal seria se eu pudesse, além disso tudo, ter um trabalho que me trouxesse contentamento emocional. Então, aqui o caminho que você deve escolher
né, caso você tenha a possibilidade de agora fazer uma escolha, é para você escolher o caminho do seu coração, né? Essa carta 4 de espadas fala de um descanso, né, de uma pausa para você encontrar essas respostas, né? Como é que você vai encontrar de fato essa resposta dentro de você se você está sempre ocupada, né? Está sempre lidando com alguma coisa. Então aqui pede que você tenha um momento de pausa, que você descanse, né? Que você talvez tenha necessidade de fazer um certo ritual à noite para dormir bem. Tem gente que, hoje eu vi num canal que eu gosto muito, da Renata, do Caminhos da Alma, de ela dando uma dica de um ritual antes de você ir dormir, você colocar um copo de água do lado da sua cabeceira, pedindo que os seus mentores, espiritualidade, ajude você a encontrar a resposta. E no dia seguinte você bebe essa água, né? Como se tivesse ali a resposta do que você precisa. Então, algo nesse sentido que você possa fazer durante a noite para que te ajude a encontrar o caminho. Mas essa pausa é necessária. E essas 2 cartas de copas, essa carta Ás de Copas e a carta 5 de Copas, fala sobre o início. Talvez aqui, como fala de escolhas, talvez você tenha a possibilidade de manifestar algo no seu trabalho que realmente seja um caminho que você sempre sonhou, né? Que você sempre almejou. Então você vai ter possibilidade de um novo início, algo que mexe com o seu emocional, né? Que vai trazer esse contentamento na alma, ou seja, está muito ligado a essa carta 7 de Copas, falando dessa escolha. Então aqui você está fazendo uma escolha por algo que você própria manifesta, né? E você deixa isso para trás, de tentar imaginar, porque de às vezes você ter medo que esse trabalho não valorize você, não te promova, porque você está olhando para o que aconteceu no passado. Só que no passado, além de você estar em outro lugar, você tinha outra cabeça. Então a cabeça e a forma que você se dedicava ao trabalho não é como você faz agora. Talvez por isso as coisas não tenham saído como você gostaria. Só que isso está no passado, né? O presente agora é essa opção de escolher. Você não está vendo que você vai ter uma opção de escolha. E aqui a carta sugere que você escolha pelo amor. Só que para isso talvez seja necessário você silenciar o mundo, você descansar, você resgatar esse pensamento dentro de você, para que você possa então manifestar um sonho, né, de talvez um trabalho que te dê algo de remuneração, mas que você também seja feliz, deixando para trás todo esse descontentamento que antes existiu de você não ser valorizada, né? Inclusive mudando esse aspecto de você entender quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma escolha, eu entendo que o que me aconteceu antes foi necessário, porque somente saindo dessas empresas eu pude hoje chegar e fazer uma escolha. Então, cada lugar desse que foi me transformando e, de alguma forma, né, me trazendo maturidade, eu sei que parte disso eu não posso voltar. Então, mesmo que tenham sido aprendizados às vezes difíceis e duros, mas que eles me trouxeram essa pessoa que eu sou hoje, né, essa versão minha, né, depois de passar por essas experiências. Vou tirar aqui 4 cartas do baralho cigano para clarificar essas cartas que estão aqui na mesa. Eu vou tirar 4 cartas. A cegonha, carta da cruz, a carta da árvore e a carta do cachorro. Aqui, clarificando essa escolha do coração, fala da cegonha. Realmente eu vou ter a possibilidade de ter um início, né, de começar algo, né? Essa carta aqui da cegonha, ela fala sobre essa possibilidade que a gente tem, é a carta 17, né? Ela é de uma mudança, de algo que muda. Então, talvez essa mudança que esteja falando aqui seja sobre essa possibilidade de escolher, então, um trabalho que, além de pagar, além de eu ter um ambiente bom de trabalho e de pagar aquilo que eu mereço, vai me trazer contentamento emocional. Então, essa cegonha confirma aqui para mim que é um momento, melhor dizendo, de mudança, né? De que a vida vai me possibilitar escolher com o que eu quero trabalhar. E aí, além de pagar contas, né, que a gente brinca, que o adulto só paga boleto, eu não acredito que a gente veio para cá para isso, eu acredito que a gente veio para cá para a gente ser feliz. Só que a gente traz uma crença, né? Aqui, essa carta do descanso me fala também sobre a necessidade de você
entregar esse medo, esse desejo, né, esse sonho de algo que você quer realizar nas mãos da espiritualidade, né? Para que você entenda que essa possibilidade que você está tendo agora de descanso, de silenciar, né? Essa carta aqui é a carta 36. Ela fala sobre um trabalho de fé, de entregar nas mãos da espiritualidade quando você descansar, quando você estiver dormindo, pedindo que os seus mentores ajudem e que essa fé se restabeleça, que você possa acreditar que essa mudança é possível, que está disponível para você sim. Trabalhar com algo que traga dinheiro, conforto, aprendizado e algo que traga contentamento. Por que não, né? Isso é uma crença de a gente achar que ou a gente é feliz no amor ou no trabalho. Gente, quando a gente grava é muito interessante. Tem barulho de tudo. O interfone toca, o vizinho espirra, martela, a moto passa aqui. Muito engraçado. A carta de copas, com essa carta da árvore, me fala sobre algo que inicia essa cura que você fez, né, de deixar para trás aquilo que não te servia. Com a carta 5 de copas, fala que você curou e transmutou. Então, tudo isso que você vai perceber que vai ser manifestado por você, vai crescer e criar raízes. Então não vai ser algo temporário. Isso que está para se iniciar agora, né, esse As de Copas de um trabalho, aqui está falando de uma leitura de trabalho, que vai trazer contentamento, algo emocional, vai criar raízes, vai ser algo profundo, né, que vai te tirar daquela situação de reclamar de que eu não sou feliz no que eu faço. Não, você é feliz e isso ainda vai ter raízes. Ou seja, algo que inicia agora, que traz esse contentamento, vai também te possibilitar a criar raízes nesse lugar, né, de um crescimento, de algo saudável. Essa carta 5 de copas com a carta do cachorro me fala que você deixa para trás essa sensação, porque hoje você sabe que você é uma pessoa que, né, que a empresa, que seus colegas de trabalho podem contar. Você é uma pessoa fiel no trabalho, você está ali se dedicando. É aquela pessoa que põe a camisa do time, sabe? Que está ali para que todo mundo pode contar. Essa fidelidade vai ser reconhecida no trabalho. A ponto de você poder escolher com que você quer trabalhar. A ponto de você talvez poder escolher se você, né, vai ser promovida ou se você vai trabalhar num projeto que você tanto quis. Aqui me fala da possibilidade que você vai ter de uma escolha. Pode ser que isso já seja dentro do seu trabalho. Então pode ser que isso que se inicia agora com esse As de copas seja algo no próprio trabalho que você está. Talvez numa nova área. Talvez seja oferecido para você pegar uma equipe e liderar agora uma equipe. Então, qualquer que seja esse novo início, ele sabe que podem contar com você. Você não está recebendo porque você tem os olhos bonitos. Você está recebendo porque a empresa sabe que pode contar. Aquela promoção está sendo dada porque você é uma pessoa responsável, que está ali, né? Muito bacana. Eu vou tirar aqui uma carta de mensagem final desse oráculo Mensagens da Vida. Para quem está nesse grupinho de trabalho, achei uma leitura muito, muito positiva, né? Descanse, confie, faça suas orações, peça orientação da espiritualidade naquilo que você tem fé, para que você acorde sabendo que você vai ter a resposta que você precisa. Aqui saiu a carta da abertura, né? Olha esse portal novo que se abre para você. Aqui fala o seguinte: eu sei que quando uma porta se fecha, outra se abre. Hoje eu confio no universo, eu confio em mim mesma e eu confio na vida. Aqui é fé, né? Não importa o que aconteceu antes. Olha isso, gente. Não importa o que aconteceu antes. Essas taças derramadas. Eu tenho fé de que algo melhor está a caminho. Algo melhor que você manifestou. Que você vai ter opção de escolha de algo que tenha contentamento emocional. Que legal, né? Tudo confirmando aqui. Então, eu sei que o que aconteceu antes, eu tenho fé de que algo melhor está a caminho. E a minha disposição para liberar o passado me prepara para aceitar as muitas oportunidades novas que estão a caminho. Deus se abre diante de mim. A fé. Você precisa trabalhar a fé de pedir aos seus mentores, de pedir uma resposta, de saber que você não está sozinho, que você está sendo cuidado pela espiritualidade. Então, passe por esse portal. Acredite que a sua nova vida está lá e que você merece cada momento desse, tá? Leitura muito linda. Eu desejo que você tenha sucesso e felicidade na sua caminhada. Estou aqui
Vou abrir a leitura agora do terceiro grupinho sobre finanças. Se você quiser ficar aqui, seja bem-vindo. Se não, um grande abraço para você. Vou continuar aqui com quem escolheu o terceiro grupo, essa carta Flight, com esse objeto do carrinho, né? Vou falar sobre finanças agora. Essa carta desse voo me fala sobre a necessidade de você se entregar ao novo fluxo de vida, de dinheiro. Aqui me vem aquela sensação de que já foi tão difícil para você no passado, que hoje você tem dificuldade de fluir com a vida, de ser leve, a ponto, né, vamos dizer assim, a ponto de você, como se você ficasse como um pássaro, né, que só abre as asas e fica curtindo o vento passando por ali, de ser leve a esse ponto. Então, quem passa por muita escassez financeira, que é o grupo sobre finanças, né, fala sobre essa dificuldade que você tem em deixar fluir. E aí, né, foram momentos tão difíceis que você fica apegado, pesado, denso. E aí você precisa reconhecer que agora é um novo momento de vida, que você pode curtir, que você pode viajar, que você pode usufruir desse dinheiro porque ele é mérito seu. Seja lá como ele estiver vindo, né, na forma de um investimento, de uma herança, de uma promoção, de um trabalho, mas que esse seu novo estilo de vida, ou que está para chegar, ou que já chegou, que você precisa abraçar essa nova vida, de aproveitar cada prosperidade e abundância que tiver nas suas mãos, porque isso foi mérito seu. A espiritualidade não traz para a gente o que a gente não merece. Então, que você possa fluir como esses pássaros leves, felizes, sem se preocupar. A gente costuma ouvir que os pássaros não se preocupam, eles voam simplesmente porque eles sabem que onde eles vão chegar, eles também vão encontrar comida. Então eles não voam apegados a nada, eles não estão presos a nada, porque ele sabe que onde ele, né, até onde o seu voo alcançar, ele vai conseguir comida e abrigo para aquele dia. E que a gente possa fluir como os pássaros, sem levar tantas coisas nas costas, entendendo que hoje eu sei meu valor. Eu sei que para onde eu for eu vou ter trabalho, comida, porque eu faço isso com as minhas mãos, né? Eu sou uma pessoa de valor. Muito bacana essa energia aqui. Vou tirar 3 cartas do tarô do Osho para a gente começar essa energia e ver o que esse grupinho de finanças está trazendo aqui. Esse terceiro grupo sobre finanças. O que o tarô do Osho tem de mensagem para essas pessoas que querem saber sobre dinheiro, investimento? Vamos ver. Vou tirar 3 cartas. Vamos lá. A carta da maturidade, a voz interior, e a carta das projeções. Aqui me vem a energia o seguinte: é preciso muita maturidade, né, para a gente saber onde gastar o nosso dinheiro, saber aquilo que realmente traz contentamento. Sabe quando você vai sair para comer alguma coisa na rua e você fala assim, meu Deus, nada que eu olhei aqui eu senti vontade, eu dou valor ao meu dinheiro. Nossa, eu seria tão feliz se eu estivesse em casa agora, né, podendo comer, porque eu já sei o que eu ia comer, o que eu ia fazer para mim. Sabe quando você dá valor a esse dinheiro, a esse ponto de saber que não quer jogar dinheiro fora? E isso não é ser escasso, isso é saber onde você pode investir. E isso serve para tudo. Serve para parceria, serve para uma casa que você queira comprar ou alugar. Eu sei que eu tenho maturidade hoje para escolher não jogar meu dinheiro fora. Eu sei ter maturidade de não gastar quando tiver impulsivo, né? Tiver no momento mais em baixa. Eu não preciso sair gastando meu dinheiro. Eu tenho maturidade para entender e acolher as minhas emoções sem gastar o meu dinheiro, né? Que é um recurso tão valioso aqui nessa vida. A voz interior hoje, ela não me consome no sentido de eu ter que ficar a todo momento cuidando dessa carência, de estar muito bem vestido, de estar com viagens, tirando fotos na internet. Essas coisas que fazem com que a gente fique apegado a determinadas situações para mostrar para alguém que eu tenho, porque na verdade essa voz interior é fraca. E aí ela vai na mente, né, do que as pessoas determinam. Quando eu de verdade ouço a minha voz interior, eu sei que não preciso daquilo.
Eu não preciso viajar e gastar um dinheiro no momento que eu nem, né, não tenho nem possibilidade só para ter uma foto instagramável. Eu não preciso isso. Eu sei escutar minha voz interior e saber que no momento certo eu vou viajar, mas vou me planejar, vou organizar, vou fazer isso com tempo para conseguir descontos. Porque ouvindo a minha voz interior, eu não fico sendo consumido por essa exigência, entre aspas, social, de estar sempre com uma foto, ou com um jantar no lugar caro, ou com viagens ou carros novos. Ouvindo a minha voz interior, eu sei que não preciso de nada disso. Eu passei dessa fase. Porque agora eu ouço as minhas necessidades. Eu tenho dinheiro para aplacar todas elas. Mas não é o que a sociedade me exige. É a minha voz interior, aquilo que é bom para mim, né? E quando eu deixo essas projeções, ouvindo a minha voz interior, eu deixo de projetar no outro aquilo que é meu. Então, por exemplo, eu acho que a sociedade exige que a gente esteja sempre bem vestido. Isso é o que eu penso e que eu projeto no outro, ou que de fato há uma cobrança social para isso? Existe uma cobrança, esses dias eu ouvi uma pessoa falando que existe uma cobrança social que você tem um carro muito caro. Será? Ou será que você quer ter esse carro caro e você projeta na sociedade uma coisa que é um luxo seu? Uma voz do ego que é sua. Então aqui é para você ter cuidado com essas projeções, saber o que é seu e o que é do outro, no sentido de você poder gastar o seu dinheiro com maturidade. Você poder ouvir a sua voz interior sabendo o que de fato te faz feliz, sem projetar no outro o seu ego, a sua necessidade de validação, porque agora você é maduro, você não precisa disso de externo. Você ouve a sua própria voz interior. Então você sabe o que de fato te faz feliz, onde merece que você invista o seu dinheiro. Então aqui me fala sobre a necessidade de você trabalhar, né? Ou de você já estar trabalhada com a questão de maturidade, de parar de ouvir o externo e de ouvir a sua voz interior, sabendo onde de fato você vai gastar. Ah, não é porque está todo mundo viajando que eu vou viajar. Eu vou viajar quando eu conseguir me organizar para isso. Fazendo as economias, né? Tendo os descontos que eu conseguir, fazendo com calma que eu consigo ver melhor os preços, porque eu não fico mais ouvindo o barulho externo, agora eu ouço meu próprio coração, né? Muito bacana essa fase. A maturidade é realmente, gente, um caminho sem volta. A vida fica muito melhor quando você é maduro, você deixa de ouvir, né, esse chamado externo das pessoas, dessa confusão, desse barulho do mundo, né? Vou tirar aqui 4 cartas para quem escolheu esse grupinho sobre finanças. Vamos ver o que vai sair aqui para vocês. A primeira carta, 4 de paus. A carta da sacerdotisa. A carta da torre. 2 arcanos maiores em 4, hein? E a carta do 8 de copas. No fundo do deck, a carta Rainha de Paus. O que você não tá vendo, né? Tá no fundo do deck. Sobre a pessoa que você se tornou. Essa maturidade que a gente falou no início, que saiu na carta do Osho, vem confirmar com a carta Rainha de Paus que você é a pessoa. A Rainha de Paus, ela é dona de tudo. Ela é a pessoa organizada, controlada, é a pessoa que as pessoas querem por perto. A Rainha de Paus fala de alguém que tem carisma, que tem liderança, magnetismo. Como é que você alcança isso sem a maturidade? Se você saber quem você é, se você escutar a sua voz interior. Então, o que você não está vendo é que você já alcançou essa Rainha de Paus, né? Você já silenciou a voz do mundo, você já se ouve, você já se cuida, se trata bem, você é próspera, você tem conexão com a espiritualidade, né? Quando sai isso junto com a sacerdotisa, o que você vai falar dessas duas energias? Olha o poder. Você agora ouve, você é própria, é como se fosse um mago, né? Você é o seu próprio mago. Você manifesta o que você quer viver, você sabe do seu valor, você sabe como se colocar e quando se retirar de determinada situação. Agora você tem um poder. E essa sacerdotisa, esse poder que você traz aqui de ouvir a voz interior, de ter as respostas junto à espiritualidade, de manifestar o que você quer, ela te deixa assim ponderada como uma rainha de paus. O que uma rainha de paus tem? Ela tem tudo. Ela tem a finança que ela quiser, porque ela já sabe com quem ela comemora, quais são de fato as pessoas que ela pode contar. Então esse dinheiro investido, esse dinheiro, essa abundância que você está tendo agora,
ela é fruto de muita coisa que você passou na sua maturidade, inclusive de saber com quem você pode contar. Imagina, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que torcem por nós, olha quanta energia é acumulada nisso, olha quanta troca nisso. Eu estou rezando aqui por mim, mas tem um amigo também pedindo, né, que eu consiga aquele trabalho, que eu consiga aquele projeto, que eu consiga aquele investimento. É como se eu reunisse aqui a energia de várias pessoas que estão ao meu redor, que podem ser poucas sim, aqui tem 4 pessoas, né? Mas que de alguma forma eu sei que eu posso contar com essas pessoas. E aí, essa carta 8 de copas, ela me fala sobre uma necessidade que você tem de se desapegar, de você ir em busca, como se fosse uma transição, né? De um período para o outro, de você sair daquele período imaturo, antes de você alcançar essa maturidade, antes de você chegar a esse ponto, vamos dizer assim, né? Você desapegar dessas coisas que ficaram para trás. Poxa, mas eu não sei investir meu dinheiro, já fiz tantos gastos. Deixa isso para trás. Desapega daqueles gastos de dinheiro quando você atendia, né, a sociedade, em vez da voz que falava no seu interior, para economizar, para ter uma vida equilibrada, né? Deixar de ouvir a voz social também, silenciar aplicativos que ficam falando para você gastar, que ficam mostrando tênis novo, tem promoção, as compras online. Silencia esse barulho do mundo, não só a sociedade, mas esses aplicativos que às vezes tiram você de uma meta. Por exemplo, quero viajar no final do ano, fazer uma viagem internacional com a minha família. Como é que você vai conseguir fazer isso se você gastou o dinheiro do ano todo com coisinhas pequenas? Uma coisinha pequena aqui, outra ali, faz com que você não tenha esse montante que você gostaria para aplicar numa viagem. Então pare de gastar esses dinheiros, para de ouvir a sociedade com gastos excessivos. Ouça sua voz interior e dê as costas para aquilo que às vezes é importante para você momentaneamente. Porque lá na frente, para onde você está olhando, tem um sonho ainda maior. E agora você, essa rainha de paus, magnética, poderosa, né? Essa torre foi necessária, muito mais de pensamento, de coisas que você deveria desconstruir dentro de você, para saber que às vezes é preciso ir embora, às vezes de familiares, de amigos que não torcem por você, que estão sempre chamando você, né, para gastar dinheiro, para coisas que são rasas e que não estão falando mais sobre você. Então deixa aí, deixa desmoronar tudo, porque agora você tem esse poder para acessar. Que poder é esse de uma sacerdotisa para uma rainha de paus? O poder que uma pessoa dessa tem é tudo. Ela tem esse poder no campo material e no campo espiritual, né? Talvez você tenha descoberto nesse período de maturidade dons, né? Dons seus que você não sabia que tinha. Então, é muito importante que você se veja aqui, que é o que você não está vendo, está no fundo do deck, que você se transformou nessa rainha de paus. Por conta dessa ligação espiritual, talvez aqui de um trabalho espiritual, talvez o que você precise se desfazer aqui, viver essa energia agora, de crenças que falam para você que você não pode trabalhar com algo espiritual. Você pode sim. Aqui é quase uma bruxona, né? Você pode manifestar o que você quiser. Deixa para trás o que as pessoas estão falando. Porque quem está contigo, está com você. Independente do trabalho que você escolher. As pessoas estão aqui, ó. E todas elas têm a mesma intuição que você. Elas estão conectadas com essa espiritualidade. Então, se for algo aqui, você precisa derrubar crenças suas para trabalhar com algo espiritual voltado, que você faça isso. Aqui parece que ela lê cartas, né? Que ela vê aqui nem é uma bola de cristal, não. Ela é como se fosse uma energia inteira. Mas vamos supor que seja uma bola de cristal. Aqui tem runas. Ou seja, uma pessoa que está fazendo um trabalho espiritual e que precisa deixar ir crenças. Dane-se quem não quiser. Ouça a sua voz interior. Deixa de projetar nas pessoas o que você quer. Ouça o que você está dizendo. Ouça o que a espiritualidade está te induzindo. Porque as pessoas que torcem por você vão continuar do seu lado. E se necessário for, deixe para trás as pessoas que não estão coerentes com isso, porque a sua vida não é deles. Cabe a você escolher. Então aqui fala de algo que vai trazer uma prosperidade financeira muito grande e que você não está vendo. Por isso a necessidade de você ouvir a sua voz interior, né? Esse retorno financeiro que você está tendo aqui, para mim tem muito a ver com o trabalho espiritual, ligado à espiritualidade, né? E que vai te trazer muita satisfação, tanto emocional quanto financeira, né?
Aqui, as suas finanças aumentando por conta desse trabalho, você vai poder comemorar com quem você ama. Então aqui eu tô vendo uma prosperidade muito grande na sua vida, mas na Rainha de Paus, ela tem tudo. Então aqui tá falando de um grande momento financeiro que você vai passar, né? Por conta de você ter alcançado a maturidade, de você ouvir a voz interior e deixar de projetar nas pessoas essa necessidade talvez de validação, que elas validem, você quer trabalhar com a espiritualidade, a gente te apoia, se não tiver apoio, vai assim mesmo, você não está sozinha, né? Você está ligada aqui, se não forem pessoas aqui que estão torcendo por você, são seus mentores comemorando, caramba, ela agora ouviu, caramba, ela vai trabalhar com a espiritualidade, meu Deus, tá todo mundo lá no segundo andar, vamos dizer assim, comemorando você, se entregando o seu dom, talvez, né, de ler cartas, de ver energias nas runas. Vamos ver aqui, vou tirar 4 cartas. Carta da cruz, a carta da criança, a carta da casa e a carta da carta. No fundo aqui tem a carta da cobra. Para mim, isso aqui, essa necessidade que você tem de deixar a torre vir abaixo, de você se transmutar, de você se transformar em quem você sempre sonhou. Mas eu tenho vergonha de ser essa bruxona. Que seja. Seja quem você é. Deixe que as pessoas, talvez você se afaste de algumas pessoas, se aproxime de outras. O importante é você estar ressoante com o seu coração. Isso vai te trazer, possibilidade talvez de comprar a sua casa, de algo sólido. Se a gente está falando aqui sobre dinheiro, é o grupo, né, de finanças, você vai ter possibilidade de você comprar a sua própria casa. Ou de você se sustentar, de bancar essa vida de algo sólido. O que você precisa deixar ir, esse seu medo infantil de ser validado. Talvez as pessoas não concordem com você e não importa. Elas estão lá lidando com as suas próprias tretas, com seus próprios desafios. Deixa cada um na sua vida, né? E você precisa abandonar e sabendo que você não está sozinho. Aqui de alguma forma vai chegar uma comunicação para você, me parece uma comunicação da espiritualidade, talvez enquanto você estiver dormindo, pedir uma ajuda, pedir um conselho para um caminho que vai trazer muita prosperidade. Aqui parece respostas atendidas, orações atendidas. Essa comunicação que chega talvez venha transformar a sua vida na parte financeira. Então confia porque é algo sólido, algo estável, algo que vai te trazer segurança. Esse momento financeiro vai te trazer uma segurança enorme. Muito linda essa energia. Vou tirar aqui uma carta de mensagens da vida. O que vai sair aqui? Tudo isso por conta de um trabalho de maturidade muito grande, de você ouvir a sua própria voz, desde que os outros falem. Sai a carta, tudo o que é. Hoje eu percebo o amor que energiza toda a vida. Eu vejo que cada parte minúscula do universo é uma expressão desse amor. E eu estou consciente da presença de Deus em todas as coisas. Eu me abro a essa magia e fico admirado com o esplendor de tudo o que é, do qual eu faço parte verdadeiramente. Aqui, quando você entende que a sua maturidade, a sua paz, a pessoa, né, a imagem aqui, uma pessoa conectada com o universo, de olhos fechados porque ela confia e ela sabe que o todo é ela e ela é o todo. E quando eu estou nessa energia, eu manifesto tudo: dinheiro, amor, prosperidade, conforto, né? Uma vida abastada e próspera, porque eu sei que o universo é próspero e eu também sou. E tudo aquilo que eu plantei eu vou colher. Então, abraça essa energia, estamos todos conectados, você merece cada prosperidade que aparecer na sua vida. É isso que eu desejo para você. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, um grande beijo.